Olha aí, já virou A busca por comodidade no uso de serviços digitais. Isso. Não, tá bom, só que não, tá bom. Ele tá Você vai ficar comendo pipoca durante o rolê. repetindo que você tinha falado era isso. A busca pela comodidade nos serviços digitais, é isso. Mas ele não começou ainda, eu posso falar essa porra. Pode ser assim, pode ser assim. Ah, Mudança de comportamento, 2 pontos. Tá vendo? Não, Tá bom. Gostei desse assunto. Gente, a galera perdeu um pouquinho a linha da... Beleza. Bom, pessoal, como eu falei, o tema da minha palestra é sobre a busca pela comodidade no uso de serviços digitais. E, primeiramente, o que é que isso tem a ver com minha queda? Nada. Eu só coloquei para não parecer que eu sou um irresponsável, não fiz slide, mas eu acho que o slide tira mais minha atenção do que me concentra mais. Então, essa discussão surgiu numa reunião lá na agência e quando a gente falou sobre falar essa parte do TED, eu pensei em trazer ela porque é uma coisa assim que eu discuti muito, tanto na agência quanto com meus amigos, com o que é ultimamente, e está bem, assim, eu estou achando bem interessante pensar um pouco mais sobre isso. E, assim, o que eu estou querendo dizer sobre isso da busca pela comodidade no uso de serviços? É que os usuários de serviços digitais, ou quem compra algum produto digital, quem utiliza o serviço de internet, por exemplo, está se tornando cada vez mais, assim, é como se tantos produtos estão se tornando cada vez mais acessíveis para as pessoas que não têm uma capacidade cognitiva tão elevada, quanto as pessoas, os próprios usuários, digamos, os usuários high-gain de alguns serviços, estão buscando por uma forma mais prática e mais fácil de utilizar tais serviços. Um exemplo que eu falei muito é, por exemplo, o uso do sistema operacional Linux. Antigamente, pessoal, para mim, não minha queda, para mim, antigamente os usuários de Linux, por exemplo, a própria instalação do Linux exigia que você tivesse um conhecimento um pouco moderado sobre computação, sobre informática. Porque a formatação do computador, a alocação de memória swap, essas coisas, eram todas feitas pelo terminal. Não tinha interface gráfica. Todo mundo sabe que a interface gráfica surgiu muito mais antigamente, mas mesmo assim, até um dia desse, o Linux, a formatação da instalação era feita pelo terminal. E o que aconteceu? Os usuários de Linux batiam no peito e diziam: pô, eu uso Linux, eu uso o terminal e é isso aí. Até que quando o Ubuntu, por exemplo, que é a versão do Linux, a distribuição do Linux mais utilizada assim, por usuários intermediários, lançou uma interface gráfica digital para a formatação do Windows e alocação da memória swap, instalação do próprio sistema operacional, houve uma recusa assim, de boa parte dos usuários. Porque eles diziam: não, quem usa Linux tem que usar da forma high game mesmo, assim, tem que usar no terminal e tal. E isso, toda vez que ocorre um avanço desse, que torna o Linux mais acessível, a maioria dos usuários dá um passo atrás. Outro acontecimento foi no lançamento do Unity, que é uma interface diferente do GNOME, que era a interface antigamente. E as pessoas falam: não, isso aí não é os usuários tradicionais não fazem isso não. Mas o que a gente percebe é que cada vez mais os próprios usuários mais antigos do Linux estão aceitando essas mudanças e vendo que, pô, para que eu vou fazer uma coisa da forma difícil, eu posso fazer ela da forma fácil. E a gente vê que cada vez mais eles estão aderindo a essas novas tendências de forma de uso do sistema. Então, o que isso tem a ver com os outros serviços? A gente percebe que hoje em dia a gente está tendo acesso a muitos serviços que a gente está pagando para fazer por uma coisa que a gente pode fazer de graça. Só que a diferença é que esses serviços entregam tudo prontinho para você. Por exemplo, quando eu li a biografia de Steve Jobs, o Walter Isaacson, ele gosta muito de usar um termo que ele falava, brincar no parquinho da Apple a portões fechados. Ou seja, quando você utiliza um produto Apple, por exemplo, você não pode passar dos portões da Apple. Se você está usando um iPhone, você não pode... Beleza.
Eu ia acheitar isso aí. Você não podia expandir esses portões. Por exemplo, no lançamento do iTunes, muita gente, por que eu vou pagar por uma música que tem na internet? Aí ficou aquela questão, né? Eu vou pagar, mas eu posso baixar, pirataria e tal. Só que a diferença era que, por exemplo, quem gosta de organizar seus álbuns por artista, quem gosta de que os álbuns tenham a capa dos álbuns, tudo lá estava organizadinho lá. Você pagava, mas estava tudo pronto na sua mão. E isso aconteceu há muito tempo atrás, assim, foi um sucesso, não fez tanto sucesso aqui no Brasil, mas o que a gente percebe hoje em dia é que tem muito mais pessoas pagando por esse serviço do que antigamente. Por exemplo, quem daqui tem Netflix? Eu acho que se há um ano atrás eu fizesse essa pergunta, não seria tantas pessoas assim, acho que 1, 2 levantariam a mão. Quem daqui conhece ou usa Spotify? Deezer? Beleza. Então, eu acho que se eu fizesse essa pergunta há 1 ou 2 anos atrás, ninguém usaria. Agora, quem daqui depois começou a usar o Netflix, dá uma preguicinha de baixar um vídeo do Pirate Bay, baixar a legenda e sincronizar e tal? Vocês sentem isso? Então, há pouco tempo atrás, as pessoas diziam, eu vi a Misa que dizia, para que eu vou ao cinema se eu posso baixar o filme e assistir em casa? Beleza. Hoje em dia, se um episódio por exemplo, de Breaking Bad lançou no domingo, na segunda-feira já tem para baixar e à tarde já tem legenda. Só que o que acontece? Como eu vou ensinar para minha mãe a baixar um filme usando o torrent, a baixar a legenda correta, a sincronizar a legenda se ela estiver errada? Isso exige um conhecimento um pouco mais elevado de informática, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante. Quando o primeiro contato que minha mãe teve com um aparelho como o Apple TV e o Netflix, eu peguei o controle, entreguei a ela, fiz uma ameaça, zapear. Quando eu vi, ela assistiu zilhões de filmes de uma vez, porque é muito mais fácil. Então, tanto o produto, esse serviço que é o Netflix, que é o Spotify, são esses serviços de streaming, assim, que facilitam um pouco mais a sua vida, tanto quanto comprar música pelo iTunes, etc. Tanto um usuário de conhecimento elevado pode usar, quanto uma pessoa que não tem quase nada de conforto com o uso de um computador. Aí o que a gente percebe? É que os próprios usuários os high users de computadores estão tendendo cada vez mais a pagar por esses serviços que facilitam um pouco mais a nossa vida. Por exemplo, eu sei baixar um filme na locadora do Paulo Coelho, eu sei baixar a legenda, eu sei sincronizar, mas não é bem mais fácil abrir o Netflix e assistir o filme que está lá na minha frente, só clicar 2 botões e assistir? Então o que a gente vem percebendo é que cada vez mais isso está se tornando comum aqui no Brasil, tanto do lado dos consumidores quanto das empresas. Por quê? Não sei se vocês vêm percebendo, mas o preço por software, não só de serviços digitais, está se tornando cada vez mais acessível. Antigamente, você para comprar um programa da Adobe, por exemplo, você tinha que pagar, era impensável um usuário comum comprar um software da Adobe para um freelancer, por exemplo. Hoje em dia, um programa da Adobe custa R$19,90 por mês, é uma mensalidade, e o pacote de Master Collection custa $49,90. Então o que acontece? Se a pessoa paga R$9,90 no Netflix, se a pessoa paga R$9,90 no Spotify, por que não pagar R$19,90 num software que ela usaria para trabalhar e ganhar dinheiro? O Mountain Lion, por exemplo, quando ele foi lançado, ele era R$19,90. E agora o Mavericks, que são sistemas operacionais de Macintosh, o Mavericks saiu de graça. E a gente vê muitos outros produtos que estão caindo de preço para se tornar mais acessíveis. Estão se tornando mais acessíveis, tanto financeiramente quanto de usabilidade. E cada vez mais, mais pessoas, usuários comuns, ou até que não tinham tanto acesso com o computador, estão se tornando mais amigáveis com esse tipo de serviço. Então, o Spotify, por exemplo, depois que você começa a usar o Spotify, você tem uma preguiça de baixar a música, de estar tudo organizadinho como está lá. Isso
isso me faz lembrar assim, de duas tendências que eu acho que no futuro vão ser bem fortes, que é o cloud computing e o streaming. Por que eles estão interligados? Porque se a gente, das duas uma, a gente vai colocar os nossos arquivos na nuvem cada vez mais, a gente vai precisar cada vez menos de espaço em disco rígido, assim, ao nosso acesso. E a forma que a gente vai acessar esses arquivos é por via de streaming. Ao invés da gente baixar esse arquivo para a nossa máquina e executar ele, a gente vai estar baixando e executando ao mesmo tempo. E, assim, eu acho que é uma tendência bem forte. Cada vez mais os usuários estão buscando por essa comodidade e quem puder pensar em serviços, em alguma solução, nós trabalhando nessa área, buscar algum serviço, alguma solução que envolva cada vez mais essas duas tendências, que são cloud computing e o streaming, eu acho que vai se tornar bem mais interessante. E